Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a matéria muito boa envolvendo a SLC Agrícola, que praticamente ficou aí na boca do povo após essa queda recente dos 22 para essa cotação de 18 e recentemente a empresa tinha chegado na faixa de R$ 17. Então essa matéria é muito boa, com falas de um grande acionista da empresa que acabou de alcançar 5% de posição na empresa. Mas antes de comentar aqui sobre essa matéria, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então, título da matéria: SLC Agrícola deveria valer pelo menos o dobro, diz o Schaeffer, que compraram 5% da empresa. Aí, para quem não sabe, essa família é dona de 215 mil hectares em culturas como algodão e soja, e eles investiram cerca de 400 milhões para comprarem 5,37% de toda a SLC Agrícola. E, na visão deles, eles esperam que a empresa deveria valer de 2 vezes a 2,5 vezes a mais, ou seja, no mínimo o dobro do que essa cotação atual. Ele destacou o seguinte, que hoje é mais barato comprar a SLC Agrícola do que comprar fazendas por fora, e um dos motivos que ele destacou isso é que as terras do padrão da SLC mais a operação da empresa deveriam valer de 2 a 2,5 vezes a mais o valor da ação, por causa que o preço da terra está muito acima do que o valor de mercado em bolsa, caso você fosse comprar por fora. Aí destacar aqui um pouco sobre a história do Guilherme, que é diretor comercial da Schaeffer, um negócio que começou em 1986, quando seu pai e o primo dele saíram do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso para apostar na cultura de algodão. Aí de lá para cá, a Schaeffer cresceu e se tornou uma empresa com 2,5 bilhões de faturamento e 2.500 funcionários. E ele destacou que essa aquisição de um pouco mais de 5% da SLC, foi feita por 5 integrantes da família, em pessoa física: Guilherme, seu pai, a sua mãe, sua irmã e também o seu irmão. E juntando o percentual dos 5, eles possuem 5,37% da SLC. E após essa compra de um pouco mais de 5%, a família Schaeffer só está atrás dos fundadores e controladores da SLC. Outro ponto que eu achei muito interessante dessa compra que eles fizeram é que eles estão comprando terra, mais com liquidez, porque comprar 400 milhões em terras poderia trazer problemas caso a família precisasse levantar dinheiro, enquanto se ele fosse vender a empresa em bolsa, até porque a liquidez é interessante, ele conseguia zerar tranquilamente essa posição em 3 a 4 meses. E mais além, a liquidez do papel é até boa, até porque, se olharmos aqui no Investor 10, clica na lupa e digita o ticker da empresa. Então, escrevendo aqui liquidez, perceba que a liquidez média diária é de quase 50 milhões de reais e a posição deles está avaliada em 400 milhões de reais, ou seja, eles conseguiriam zerar essa posição de 400 milhões até em um tempo mais curto. Porém, ele deve ter citado isso de 3 a 4 meses, caso acontecesse uma venda muito pequena em cada pregão. Daí, para não movimentar tanto o mercado, até porque se ele lançasse uma grande ordem de venda, isso poderia puxar o papel muito para baixo. Outro ponto, também perguntaram se ele queria participar do time da SLC. Ele disse que não foi o motivo do investimento, mas que gostaria de contribuir para a empresa. Além disso, ele também comentou sobre algumas hipóteses porque o valor da ação está tão distante do preço sugerido por Guilherme. E o executivo destacou o seguinte, que em muitos casos, quem não é do ramo tem dificuldade de entender o valor da parte imobiliária. Daí, na opinião dele, seria interessante da empresa separar o negócio da sua operação do negócio imobiliário. E tem uma empresa da Bolsa que faz justamente isso, que é a Brasil Agro, Agro 3, que a empresa separa a sua operação tanto da parte agrícola e também da parte imobiliária. Outro ponto, para quem não sabe, a SLC Agrícola historicamente sempre foi uma boa pagadora de proventos e também recompram muitas ações, e essa matéria foi de agosto de 2023, onde o diretor de RI da empresa destacou que a empresa não deve fugir da sua política de proventos, até porque eles destacaram que a empresa costuma pagar um payout de 50% do seu lucro líquido, depois de ajustes, como as reservas, entre outras coisas, o que tem dado um provento na faixa de 500 a 600 milhões por ano. Fora que a empresa tem recomprado praticamente 2% do total de papéis ano após ano. E recentemente a SLC lançou um novo programa de recompra de ações, onde eles pretendem recomprar até 1,8% do capital social da empresa. Ou seja, se juntasse tudo, o dividend yield em tela mais a recompra, o provento da empresa estaria na faixa de 9%. Porém, como é um ativo cíclico, tem que ter cautela, porque você tem que estar preparado com essas grandes oscilações no resultado e também no pagamento de proventos. Fora isso, outras quedas já aconteceram no passado,
então esteja ciente disso, até porque a empresa é boa, mas tem vários pontos que a SLC não possui controle, inclusive câmbio, preço dos seus produtos e também vários custos, por exemplo, na parte de insumos. Mas, no longo prazo, realmente foi um ativo que gerou muito valor para o acionista. Em 5 anos, 139% e para 10 anos, 629%. Então, sim, quem tem estômago e acaba acumulando papéis em um preço muito bom, no longo prazo conseguiu uma performance muito boa. Porém, tem que acompanhar e esse tipo de empresa você praticamente tem que ir contra o ciclo do mercado. Porque se você querer comprar, quando tudo vai bem, o preço do produto lá em cima, aí você vai lá e acabará comprando no topo. E quem faz justamente o caso contrário pode acabar comprando em um preço bem mais interessante. Já sobre essa parte de proventos, perceba que a empresa sempre pagou dividendos bem consistentes e crescentes. É evidente que o ciclo recente foi bem positivo, o que acarretou nesse provento acima do que a média da empresa. Daí os proventos antigos eram na faixa de 10 a 15 centavos por ação, depois aumentaram para 40 a 50 centavos, e recentemente o provento ultrapassou a faixa de R$1 por ação, isso por causa dessa elevação recente no resultado. Tanto que, olha aqui o histórico, que o lucro ficou de lado durante bastante tempo e após 2016 o lucro disparou e recentemente a empresa reportou lucros acima do que 1 bilhão. Fora isso, esse gráfico aqui é fantástico que mostra essa correlação entre o resultado e a cotação. Então não tem ruído, zigue-zague de gráfico, parte política, etc. Podem falar qualquer coisa, mas no médio e longo prazo, cotações seguem o resultado. Então foca sempre nisso, que certamente você será um bom investidor. E por fim, estamos aí quase em fevereiro e olhando para o histórico da empresa, eles costumam anunciar proventos lá para o final de abril de cada ano, e a DataCom acontece ou no final de abril de cada ano ou no início de maio de cada ano. E a empresa costuma pagar muito rápido após a DataCom. Fora isso, a empresa também costuma anunciar alguns JCP em dezembro de cada ano. Outro ponto é que em 2021 a empresa bonificou em 5% em ações e também em 2023 aconteceu uma bonificação de mais 5%. Então a empresa tem pago dividendos, JCP, tem recomprado ações e também tem bonificado em ações. Então, pessoal, comentamos aí sobre algumas notícias da SLC. Comenta se você é sócio e se tem ficado no radar. Em particular, eu não possuo na minha carteira. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para ter acesso a diversos benefícios diretamente aqui no YouTube, em vídeo, planilhas, postagens, para você aprender a investir melhor, para gerar renda passiva. E tem aquele ponto, se você se tornar membro e não gostar, você cancela um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e vocês poderão conseguir bons benefícios na plataforma, inclusive o cartão Black do BTG. Aí caso você possa ter interesse, link aqui abaixo. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.